Você sabe o que é carga elétrica? E corrente elétrica sabe exatamente o que ela representa? Essas perguntas parecem simples, mas se você não compreender muito bem esses conceitos, todo o seu estudo em circuito não vai passar de pura decoreba. Essa aula aqui vale tanto para você que está começando do zero, quanto para você que já estudou um pouquinho de eletrodinâmica. Então pega seu caderno aí, mas antes de prosseguir, já deixa aí seu like, já se inscreve também no canal para dar aquela força e também para ficar ligado em tudo que vai rolar aqui no Telefísica. Vamos que vamos! Então vamos lá, pessoal. Como pré-requisito da aula de hoje, eu vou precisar que vocês já conheçam a estrutura do átomo, saiba que em seu núcleo existem cargas neutras, os nêutrons, e cargas positivas, os prótons, e também saiba que existe a eletrosfera, essa camada onde ficam as cargas negativas, os elétrons, que ficam girando em volta do núcleo. Lembrou aí? Vou precisar também que você relembre as forças de atração e repulsão entre as cargas elétricas. A gente sabe que cargas com sinais opostos, positivo e negativo, se atraem, enquanto que cargas do mesmo sinal, seja positivo com positivo ou negativo com negativo, se repelem. Beleza? Quando a gente estuda eletricidade, a gente está interessado somente no movimento dos elétrons. Eu não vou mexer no núcleo do átomo, porque eu preciso de muita, mas muita energia para mexer ali. Isso só acontece no interior de estrelas, bomba atômica, fusão nuclear, essas coisas assim, ok? Mas em eletricidade, só elétron que vai se movimentar. E o primeiro conceito para a gente entrar com tudo nessa parte de circuitos elétricos é a quantização da carga elétrica, ou seja, como é que eu faço para contar a carga elétrica? Será que eu vou contar em elétrons? 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons? Não vou. Isso porque no mundo macroscópico que a gente vive, as quantidades envolvidas de elétrons no circuito são absurdamente grandes. A gente vai ficar feito louco aí contando quadrilhões, quintilhões de elétrons toda vez que eu quisesse contabilizar o movimento deles no circuito. Então, padronizou-se contar a carga em coulombs, essa unidade aí, e 1 coulomb equivale a aproximadamente 6,24 quintilhões de prótons. Muita coisa, não é? Não precisa decorar esse número, ok? Da mesma forma, se eu juntar aí aproximadamente 6,24 quintilhões de elétrons, que são negativos, eu vou ter uma carga de menos 1 coulomb. Pegou aí? Se a gente pegar esse grupo de elétrons aí, que tem carga total de menos 1 coulomb, e dividir pela quantidade de elétrons, a gente vai achar a carga de cada elétron, não é mesmo? Essa carga é chamada de carga elementar. É a menor carga que pode existir no mundo da eletrodinâmica, ok? Essa carga aí é um número tão pequeno que a gente escreve ele em notação científica. Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse número vai ser positivo se eu estiver falando de 1 próton e negativo se eu estiver falando de 1 elétron, ok? E a gente representa essa constante aí pela letra E, de carga elementar. Se você entendeu esse conceito de carga elementar, o próximo passo vai ser bem fácil. Imagine o seguinte, que você tem um grupo de elétrons, N elétrons, e você quer saber a carga total desse grupo. Muito fácil, né? Se eu sei que a carga de cada elétron é E, é só multiplicar por N que eu vou ter a carga total do grupo, não é? Então a formulinha aí, ó, já anota que é igual a N vezes E, ou seja, a carga total é igual ao número de elétrons vezes E, que é a carga elementar, a carga de cada elétron. Para mostrar que você entendeu, deixa aí nos comentários qual é a carga de um grupo de 5 bilhões de elétrons. Estou esperando, hein? Mas o conceito que vai ser mais importante para mim nessa parte de circuito é o de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons por um meio condutor. O elétron parado
não vai interessar muito para mim nessa questão de circuito elétrico. Eu estou interessado no movimento dele. E o movimento desses elétrons é o que vai gerar a corrente elétrica. Isso move o mundo e a gente vai entender por quê. Primeiramente, vamos entender que existem dois tipos de movimento desses elétrons. Eles podem se mover somente em uma direção no circuito, é o que a gente chama de corrente contínua, ou CC, ou eles podem ficar continuamente indo e voltando no circuito, alternando o sentido do fluxo, é o que a gente chama de corrente alternada. É o que acontece na rede elétrica de nossas casas. E como é que eu faço para quantificar essa corrente elétrica? Vamos lá, a gente tem que pegar uma seção transversal do fio e contar em 1 segundo quanto de carga vai passar por ali. Quanto mais carga passar em 1 segundo, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica, que a gente chama de I. Bora fazer um exemplo para clarear esse negócio aí. Se eu falar que em uma seção transversal do fio, como essa aí do lado, passam em 1 segundo 4 coulombs de carga, quer dizer que a corrente elétrica que passa por esse ponto vai ser de 4 coulombs por segundo, ok? Mas a gente não fala coulomb por segundo, existe uma unidade para isso aí, que é o ampere, ou aportuguesando, ampere, né? Vem de um físico francês aí, ampere, mas aqui no Brasil a gente fala ampere e tá tudo certo. Então, se eu tiver uma corrente aí, por exemplo, de 15 amperes, quer dizer o quê? Que em 1 segundo passam naquele ponto do fio 15 coulombs de carga, ok? Se quiser colocar isso em fórmula, ó, I, que é a corrente elétrica, é igual a Q sobre T, a carga que passa por ali, dividido pelo tempo, para você achar quanto de carga passa por segundo, ok? Sempre a carga em coulombs, o tempo em segundos, e aí você vai achar a corrente elétrica em amperes. Captou aí? O último e não menos importante detalhe dessa aula é a questão da convenção do sentido da corrente elétrica. A gente tende a pensar que o sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido de movimento dos elétrons, mas não é bem assim. Para a gente entender isso, vamos imaginar aqui no nosso espaço do lado um polo positivo, que é uma região cheia de cargas positivas, e um polo negativo, uma região cheia de cargas negativas. A gente pode encontrar isso numa pilha comum, por exemplo. Um lado positivo e um lado negativo. Quando eu colocar um fio condutor interligando esses dois polos, vai haver naturalmente um fluxo de elétrons do polo negativo, onde está sobrando carga negativa, para o polo positivo, onde está faltando carga negativa, certo? Então, o movimento de elétrons vai ser do polo negativo para o polo positivo. Mas, como o elétron é negativo, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica é sempre o sentido oposto ao do movimento dos elétrons. Meio louco isso, né? Na realidade, não tem nada se movimentando do polo positivo para o polo negativo. Mas a gente pode sim, para todos os efeitos, imaginar que existe uma coisa chamada corrente elétrica que está correndo do polo positivo para o polo negativo, sempre contrário aos elétrons. Tanto que vai ficar muito mais fácil se daqui para frente a gente esquecer um pouco do movimento dos elétrons e pensar somente no movimento da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica no circuito sempre começa num polo positivo, vai pelo fio condutor e termina no polo negativo. Então, por hoje é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar de tensão e de resistência, coisas que junto com a corrente elétrica são as bases de qualquer circuito elétrico, ok? Então, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve também no canal para ficar ligado em tudo que acontece por aqui no Telefísica e também para me ajudar bastante e me manter motivado a estar trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês, ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!